Mateus capítulo 4, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que habitavam na região da sombra da morte, a luz raiou. Amém? Poder sentar. Nós vamos não falar dentro de um sermão textual, nós vamos falar de um tema. E eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Mateus, mas também nós vamos em Lucas, né? Primeiro vamos em Lucas, para Lucas capítulo 2, para nós podermos entender a pregação de hoje. Hoje eu vou falar sobre os personagens do Natal e a salvação dos povos. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre isto, os personagens do Natal e a salvação dos povos. Meus irmãos, o relato do Natal na Bíblia, o nascimento do nosso Salvador, nos coloca diante de vários personagens que, naquele momento do nascimento de Jesus, eles tiveram o privilégio de estar ali. Eles eram pessoas que Deus lhes concedeu a única oportunidade na história do universo para que eles estivessem presentes no dia do nascimento de Jesus. Você vê que pessoas que nasceram antes, Jesus disse, eles queriam ver o que vocês veem, eles queriam ouvir o que vocês ouvem e não puderam. Mas estes homens, eles tiveram este privilégio. Estas pessoas que nós vamos falar hoje, elas viveram exatamente nos dias em que o Redentor foi dado como presente do Pai para a humanidade. A humanidade estava perdida. A humanidade jamais pôde fazer, e nem hoje nunca pode fazer nada para a sua própria salvação. O mais comum que nós temos pensamento hoje é que as boas obras podem fazer você chegar a Deus, mas isso, biblicamente, não é verdade. A Bíblia descarta qualquer coisa que o homem possa fazer para se aproximar de Deus. A Bíblia considera o homem separado da glória de Deus. E qualquer coisa que o homem faça, é impossível que o homem chegue de volta para Deus. As pessoas dizem, mas Deus não aceita boas obras? Parece estranho, porque na realidade as pessoas querem, é uma questão de perspectiva. Veja bem, quando você diz assim, Deus então não aceita boas obras, você está achando que Deus pode ser comprado. Você está pensando que coisas que você faz podem convencer a Deus de te aceitar. Mude agora a sua perspectiva com uma pergunta que eu vou fazer. Deus, ele aceita o que você dá em primeiro lugar ou ele aceita você em primeiro lugar? Deus recebe a oferta em primeiro lugar ou o ofertante? Primeiro é o ofertante. Primeiro Deus quer saber como é que está o coração da pessoa, não é o que ele está oferecendo, não é verdade? Não foi assim com Caim? Veja, entre Caim e Abel, quem foi que levou primeiro uma oferta ao Senhor? Foi Abel? Não. Caim levou primeiro a sua oferta. Abel, quando viu que Caim levou, foi lá levar dele. Mas Deus aceitou de Abel e não aceitou de Caim. Por quê? Porque o problema não estava na oferta. As pessoas, a oferta de Abel tinha sangue, a oferta de Abel era não sei o quê. Pode ter essas coisas, mas você vê que na lei de Moisés havia também a lei de oferta de manjares. Aquilo que Caim ofereceu a Deus havia também na lei, era permitido. A questão que Deus não aceitou é por causa do ofertante, não é por causa da oferta. Então, hoje as pessoas acham que boas obras podem lhe salvar, boas obras podem convencer a Deus. Mas eu digo, Deus não está olhando suas boas obras, está olhando para você. Deus não está olhando para o que nós fazemos, Ele olha para o nosso coração. É por isso que boas obras não podem salvar ninguém, porque não tem ninguém com o coração perfeito. Entendeu agora por que boas obras não salvam? Entendeu por que boas obras não podem convencer a Deus
de te trazer para o céu dele? Então, Deus, porque Ele realmente quer salvar, Ele fez o contrário. Ele falou, eu dou uma oferta para vocês. E então Ele enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho, e Jesus Cristo é perfeito, homem perfeito e Deus perfeito. Agora, quando este presente, essa dádiva do Pai Celestial chegou até nós, chegou até os homens, algumas pessoas reconheceram esta oferta, glorificaram a Deus, mas outras pessoas se opuseram a este reconhecimento, alguns nem se importando, enquanto outros até rejeitando e perseguindo ao Filho de Deus. Esta é a história que nós conhecemos do nascimento do nosso Salvador. Como disse Simeão, um dos que estavam ali quando Jesus nasceu, ele disse, este menino será alvo de contradições. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas iremos ver aqui neste sermão como cada grupo de personagens do Natal, ou seja, das pessoas que existiam quando Jesus nasceu, cada um destes grupos aponta para a salvação dos povos. Verificaremos que todos estes grupos são semelhantes aos povos e também às suas posturas com relação a Cristo. Qual é a decisão que a pessoa toma em relação a Cristo? Em primeiro lugar, nós vamos ver os pastores de Belém, Simeão e Ana. Vamos lá. Lucas, capítulo 2, versículo 8 até o 20. Nós sabemos que é um longo texto, não vamos ler. E depois do 25 ao 38. Mas eu quero caminhar nesse texto aqui com os irmãos. Enquanto eu prego, leremos as referências. Então, os irmãos fiquem com a Bíblia aberta em Lucas, capítulo 2, verso 8 em diante. Os pastores em Belém são os primeiros personagens que eu quero apresentar aqui. Depois temos Simeão e Ana, lá no templo, diferentes. Os pastores estavam no campo, Simeão e Ana estavam no templo. Este primeiro grupo de pessoas aqui, eu quero dizer aos irmãos que eles apontam, eles representam, eles nos fazem lembrar da salvação que foi dada aos judeus. Os pastores eram judeus, de ovelhas, Simeão, Ana eram judeus. Então, este primeiro grupo nos faz lembrar da salvação que Deus deu aos judeus. Primeiro, vamos ver os pastores em Belém. No verso 8 diz, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Aí acontece o verso 9. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Então estes pastores, eles receberam a revelação do Natal. Eles receberam a revelação do nascimento do nosso Senhor diretamente de um anjo, que os teólogos chamam de a anunciação. E de fato, o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 3, verso 8, que Deus primeiramente anunciou o evangelho a Abraão. Quando Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Paulo diz em Gálatas 3, ele estava anunciando o evangelho a Abraão. Mas primeiro tinha que ser pela herança de Abraão. Primeiro tinha que ser pelos filhos de Abraão, ou seja, os judeus. Então é por isso que veio Cristo primeiro para os judeus. Então o que nós lemos aqui é que o anjo, ele traz uma notícia para aqueles pastores que estavam no campo naquele horário. Verso 10, o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova. Esta palavra é evangelho. Boa nova significa evangelho. Eu vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, que é em Belém, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia. Então o que nós vemos em primeiro lugar é que os pastores receberam primeiro a boa nova dos anjos, representando os judeus que primeiro receberam o evangelho. Este anjo, nós não sabemos quem é, provavelmente Gabriel, porque foi o anjo da anunciação em todas as ocorrências em volta de Cristo, o nascimento de João Batista, falou com Zacarias, o nascimento do próprio Jesus, falou com Maria, depois apareceu em um sonho a José, para que ele não fugisse,
Então, bem provável, embora a Bíblia não fale, mas provavelmente seja Gabriel, este anjo aqui, que fala também para os pastores. Aqueles pastores estavam ali e arrebanhando, né, as suas ovelhas, deixando elas do lado de fora naquela noite, e o anjo do Senhor, ele diz que Jesus, o que nasceu, ele é chamado de 3 coisas. Ele dá aqui 3 títulos para Jesus Cristo. Primeiro, ele diz que Jesus Cristo é o Salvador. Depois ele diz que Jesus é o Cristo. E terceiro, ele diz que Jesus é o Senhor. Então esses títulos estão mostrando para os pastores de Belém que Jesus é homem, mas também é Deus. Está sendo cumprida aquela profecia que há muitos séculos os judeus esperavam que acontecesse em seus dias. E agora acontece de nascer o Salvador. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Cristo, que é o Messias, por quê? Porque sobre ele estava a unção poderosa do Senhor e do Espírito Santo para operar os milagres, para expulsar os demônios e para instalar o reino de Deus sobre a terra. E Senhor, por quê? Porque ele é Senhor mesmo de todas as coisas. E todas as pessoas o reconheceriam assim até o fim dos dias, quando todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora veja o cântico da milícia celestial, verso 14. Estes anjos louvavam a Deus e diziam assim: glória a Deus nas maiores alturas. Esta primeira parte do cântico dos anjos quer dizer que a salvação vem do Senhor, portanto a Ele toda a glória. A salvação não vem de você, como eu dizia no início, suas boas obras não podem agradar a Deus. Aquilo que você e eu fazemos de bom não pode impressionar a Deus, porque não há nada neste mundo que Deus não tenha. Não existe algo que eu possa dar a Deus que já não seja dele. Agostinho reconheceu isto e na oração dele ele dizia: devolvemos a ti, Senhor, aquilo que já nos tens dado, que são os dons. Veja, crentes que enterram seus dons são ingratos, porque eles receberam do Senhor para devolver para o Senhor, mas eles não devolvem, eles enterram. Mas o anjo está dizendo, os anjos, a milícia celestial, ela canta assim: glória a Deus nas maiores alturas. Eles estão dizendo, a glória é do Senhor, porque a salvação vem do Senhor, como diz Salmo 3, verso 8 e Jonas 2, 9. A segunda parte do cântico dos anjos diz: paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Veja, queridos, esta paz é porque os homens estavam em guerra e inimizade contra Deus. E agora Jesus nascendo, ele é a única pessoa que pode reconciliar os homens com Deus. Os anjos estão pensando no Filho de Deus. Os anjos estão cantando o Evangelho. Eles estão dizendo que só Jesus é a paz que pode ligar novamente o homem a Deus, devido à sua inimizade. Só Cristo pode reconciliar. Agora veja, não é para todos. Não é para todos. Os anjos estão dizendo aos homens a quem ele quer bem. Os espíritas daquela ala do espiritismo, chamada LBV, Legião da Boa Vontade, de Alziro Zaru e Zé de Paiva Neto, eles colocaram esse final do versículo dizendo aos homens de boa vontade. Ou seja, no espiritismo as obras salvam. Essa mentira é pregada entre eles, e as pessoas acreditam nisso, que as boas obras salvam. Então eles trocam o final deste verso aqui para dizer, os homens de boa vontade. Se você é um homem de boa vontade, então Deus se agrada de você. Mas aqui, no texto bíblico, nós lemos a verdade. Aos homens a quem Deus quer bem. A paz com Deus só é concedida aos homens a quem Deus quer bem. E quem são estes? Se você for em Mateus, nós só vamos ficar aqui, Mateus e Lucas. Em Mateus, quando José quer fugir, porque ele vê que Maria está gestante e ele não sabia que era obra do Espírito Santo, ele ia fugir. O anjo diz para ele aqui no verso 20: enquanto José pensava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo.
Olha o que ele diz agora no 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, ou Yeshua, Yehoshua, o Senhor salva, né? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O anjo não está dizendo que ele salvará todo mundo. O anjo está dizendo que ele salvará o seu povo. Por isso, talvez este mesmo anjo, juntamente com as hostes celestiais, cantam ali no campo onde os pastores estão arrebanhando as suas ovelhas e dizem aos homens a quem Deus quer bem. Queridos, deixe-me dizer uma coisa para você. Eu e você, nós somos pecadores completamente afastados da glória de Deus. Não há nenhum ser humano que possa agradar a Deus desde a hora que nasce, porque ele já nasce em pecado. Se Deus nos quer bem, como disse o anjo aqui, isto é algo da graça divina. Isto parte do coração de Deus, do desejo de Deus, dele querer bem a você. Deus não é obrigado a querer bem da humanidade, não. Deus não é obrigado a querer o bem de todas as pessoas, porque todos pecaram, todos afrontaram a Deus, todos foram contra a sua santidade, todos feriram a santidade de Deus. Mas quando Deus ele deseja o bem a alguém, ele vai lá e envia a sua paz para ele. Ele envia a sua reconciliação para ele. Então você tem, vamos dizer assim, na linguagem popular, você tem a sorte de Deus lhe querer bem. Porque há muitas pessoas que vão morrer sem o bem de Deus. E não é como as pessoas pregam por aí, ele morreu sem o bem de Deus porque ele não quis, como se você fosse melhor do que ele e você quis. Não. Você e eu não somos melhores que ninguém para querer o bem de Deus. Aliás, o ser humano no pecado, ele odeia o bem de Deus, porque o bem de Deus exige renúncia dele, o arrependimento, o abandono das coisas que o homem gosta. Então é necessário trocar a sua natureza. Então isto é o que nós aprendemos, a salvação vem dos judeus. Jesus falou para a mulher samaritana. Agora vamos ver Simeão. Simeão, no verso 26, 25 e 26, assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Veja bem, este homem agora recebe uma revelação diferente dos anjos, da que os anjos dão para os pastores. Os anjos dão uma revelação externa, de fora para dentro. Os anjos aparecem para os pastores e lhes faz a anunciação. Mas aqui não. A revelação é dada a Simeão de dentro para fora. O Espírito de Deus estava sobre ele e havia dito dentro do coração dele: você não morrerá antes de ver o Cristo do Senhor. É claro que nós sabemos que muitas pessoas morreram sem ver o Cristo do Senhor. Há algum problema nisso? Não, não há. Mas é bem provável que Simeão era uma pessoa a quem o Espírito de Deus queria muito bem. Provável que ele fosse um senhor, um velhinho, cujo coração ele estava cheio de ansiedades e dúvidas. E talvez uma das únicas maneiras de que Deus pudesse garantir a ele que ele era salvo, de que o Espírito estava sobre ele, de que realmente ele iria partir somente depois de ter contemplado com seus olhos a paz de Deus, a reconciliação de Deus, seria esta maneira pela qual o Espírito falou a ele. É tanto que ele diz para o Senhor, no seu cântico chamado em latim, Nunc dimittis, que quer dizer agora, despede. Ele diz assim: sim, Senhor, agora pode despedir em paz. Ele não vivia em paz. Ele tinha dúvidas, ele tinha muitas coisas em seu coração a respeito desta esperança messiânica, mas a ele especificamente, um homem que aparece uma única vez na Bíblia, mas a quem o Espírito tratou de um modo diferente de todos os outros que morreram antes de Jesus nascer. Como nós já vimos, os judeus também foram os primeiros a receber a revelação de Deus sobre sua lei e sua vontade através de Moisés.
Agora veja, quando ele pede a Deus, me leve em paz, ele estava lembrando de que agora ele tinha certeza de que seus pecados estavam remidos, estavam perdoados, de que agora o fim da lei é Cristo. Pronto, chegou o menino, acabou a lei. Eu não estou mais condenado. Senhor, agora pode despedir em paz o teu servo. Pode me conduzir em paz para a tua presença. Agora veja que também ele diz no verso 32, que Jesus, sendo a salvação preparada diante de todos os povos, seria luz para a revelação aos gentios e glória para o povo de Israel. Ou seja, este homem, ele estava contemplando algo muito maior do que apenas um menino que nasceu entre os judeus. Ele estava contemplando agora um mundo que estava em trevas e agora recebia uma grande luz. Ele via pessoas sentadas na região da sombra da morte, mas que com o nascimento deste menino, a luz raiou. Aleluia, aleluia. Ele disse, ele será luz para os gentios. Só que Simeão recebeu uma revelação mais profunda, porque ele diz no verso 34 que Jesus também seria ruína e levantamento de muitos em Israel. Veja, ele sabe, pelo Espírito de Deus, ele sabe que Jesus Cristo veio para salvar e condenar. Hoje as pessoas pensam, não, Jesus só veio para salvar, ele vai salvar todo mundo. No fim das contas, nós vamos lá no dia do juízo conversar com Deus, igual a gente conversa aqui com alguma pessoa que está contra nós, rapidinho ela fica, a gente faz um suborno, alguma coisa, rapidinho essa pessoa fica a nosso favor. Simeão está dizendo que não. Ele será a ruína de muitos. Jesus também será o levantamento de muitos. De fato, o próprio Jesus, quando encerra a parábola daqueles trabalhadores maus que mataram o filho do dono da vinha, que apedrejaram os seus servos, lá em Mateus 21, no verso 42 ao 44, Jesus também diz para aqueles homens, vocês nunca leram na Escritura? Que a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra de esquina. Vocês não leram isto? Se alguém tropeçar sobre esta pedra, ele será feito em pedaços, mas se esta pedra cair sobre ele, ele será reduzido a pó. Muitos tropeçaram em Jesus. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 a 8, ele fala que Jesus Cristo é a pedra eleita, na verdade, aprovada por Deus, mas rejeitada pelos homens. Mas ele diz assim, que todo aquele que nessa pedra crê não será confundido. Mas ele diz no verso 8, existem algumas pessoas que já para isto foram postas, que tropeçam na palavra, tropeçam nesta pedra. Simeão sabia disto. O Espírito revelou para ele coisas que nem crente hoje sabe. Não sabe, não é porque não está disponível, mas as pessoas não aceitam. Quando você diz Jesus Cristo é ruína para muitos, as pessoas, não pode. Simeão já sabia disso, quando Jesus era bebê. E hoje tem crente bebê que não sabe disso. Agora vejamos a última personagem dos judeus que aceitaram a Cristo, Ana, versículos 37 e 38, diz assim, 36 a 38, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Então você vê, 84 mais 7, dá 91, ou não? 91 anos que ela viveu com e sem o seu marido até o dia de Jesus ser levado ao templo. Se ela se casou com 20 anos, que era uma média, uma base, então essa mulher tinha 101 anos. Uma senhorinha, uma velhinha que estava ali no templo. A palavra de Deus diz assim que ela não deixava o templo. Tem crente jovem hoje que não consegue ir na igreja. A mulher de 101 anos, ela não deixava o templo. E diz também que ela adorava noite e dia em jejuns e orações.
sem comentários. Se eu for falar isso aqui, um monte de nós vamos ficar com vergonha. Vamos passar para o que ela fala sobre a esperança de Israel. Diz assim: e chegando naquela hora, na hora que ela viu a Jesus, ela dava graças a Deus. E também ela falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Você sabe o que isto quer dizer? Ana nos lembra os primeiros judeus que se converteram e começaram a pregar o evangelho para fora. Em Atos 2, o Espírito Santo foi derramado sobre os primeiros cristãos que eram judeus, e eles, cheios do Espírito Santo, começaram a anunciar, a pregar, a evangelizar e a testemunhar. Esta mulher, ela nos lembra isto. Portanto, pastores do campo, Simeão e Ana, nos fazem lembrar dos judeus que aceitaram a salvação. Agora, a segunda classe de pessoas do Natal. Vamos para Mateus, capítulo 2. São os principais sacerdotes, escribas e Herodes. Nós vamos ver esta segunda classe que aponta para a indiferença e rejeição dos judeus. Nós vimos que a primeira classe, os judeus que aceitam. Nesta segunda classe, veremos judeus que rejeitam. Mateus, capítulo 2, versículo 4 a 6, diz assim: Então Herodes, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Bem, esta profecia está em Miqueias 5:2. Os escribas, os principais sacerdotes, conheciam a lei. Eles sabiam aonde que o Messias haveria de nascer. Mas como diz o apóstolo João, em seu evangelho, capítulo 1, verso 11, ele diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Veja, o próprio Jesus foi rejeitado pelo seu povo, pelos da sua nação. Havia os que lhe aceitaram? Sim, mas grande parte o rejeitou. Grande parte rejeitou a Cristo. Muitos judeus foram indiferentes e até mesmo perseguiram o menino Jesus. Agora, estes principais sacerdotes e escribas eram homens orgulhosos. Eles eram orgulhosos porque, além de ter sido a nação única no mundo que recebeu a revelação especial de Deus através da lei de Moisés, os escribas e sacerdotes, principalmente os escribas, eram homens extremamente versados nas Escrituras, eram homens extremamente capazes na interpretação da Escritura do Antigo Testamento, e eles eram orgulhosos por isso, tanto que os magos, quando chegaram para ver Jesus, eles perguntaram para Herodes: onde que é que vai nascer aí o rei? E aí Herodes falou: vamos ver com os escribas, porque Herodes não era judeu, né? Ele era idumeu, ele era descendente de Edom. Então ele perguntou: vamos perguntar para os escribas, que eles sabem. E quando chama os escribas, eles respondem de cor. Eles assim: está escrito nos profetas. Então eles sabiam que Jesus ia nascer em Belém. Miqueias, 700 anos antes de Jesus, ele profetizou que Belém seria a cidade que Jesus ia nascer. Agora, se os irmãos verem como que as coisas aconteceram na época que Maria estava grávida de Jesus, vocês ficam impressionados. Como pode? A profecia dizia que Jesus ia nascer na terra de Belém, na cidade de Davi, mas Maria, a mãe de Jesus, ela estava grávida e morava na cidade de Nazaré. Ela não morava em Belém. Nazaré para Belém era 120 quilômetros de distância. Então a viagem de 120 quilômetros eles tiveram que fazer, porque Maria estava grávida, perto de dar à luz a Jesus, e saiu um decreto do imperador César Augusto, dizendo que todas as pessoas tinham que voltar em sua cidade natal para se recadastrarem. Não é igual hoje que o IBGE passa na sua casa, os funcionários passam em sua casa e fazem as anotações necessárias para fazer o recenseamento. Naquela época era a pessoa que tinha que ir na sua cidade onde ele havia nascido. E Maria, como ela e José haviam nascido em Belém, eles eram da cidade de Davi, da mesma cidade do rei Davi,
então eles tiveram que sair do norte, subir para o sul, 120 quilômetros, e então fazer o seu recadastramento. Ao chegar lá, Jesus nasceu. Veja que a profecia não falhou. Se não tivesse saído esse decreto do censo, Jesus teria nascido em Nazaré e a profecia teria falhado. Mas Deus não falha em sua palavra. A Bíblia diz em Provérbios 21, verso 1, que diz assim: assim como correntes de águas é o coração do rei na mão do Senhor, ele o inclina conforme quer. Aí eu pergunto, é só do rei? Deus inclina só o coração do rei como ele quer? Não. Deus inclina o coração de todos os homens conforme ele quer. Se Deus quiser fazer alguém se converter mediante o poder da palavra do Evangelho, ele inclina o coração daquela pessoa e ela se converte ao Evangelho. Não é a pessoa que quer, Deus. Depois que Deus inclina o coração, aí a pessoa quer. É que a pessoa não vê Deus inclinando o seu coração. Então, quando ela vem a Jesus, ela fala, eu fui porque eu quis. Não, você foi sim, você foi porque você quis. Mas antes de você querer, Deus inclinou o seu coração para você querer. Então, Deus inclinou o coração de César Augusto para ele propor o recenseamento. E naquela viagem, Jesus nasce exatamente na cidade que o profeta falava. Belém. Então, os escribas sabiam disto. Mas eu pergunto, o fato deles saberem que Jesus ia nascer em Belém levou eles a Cristo? Não. Portanto, eu digo também para muitos de nós, saber sobre Cristo não salva ninguém. Tem pessoas que acham assim, não, eu creio que Jesus nasceu da Virgem Maria, eu creio que Jesus Cristo viveu uma vida. Você pode crer muita coisa certa sobre Jesus, mas para ser salvo você tem que crer em Jesus, não é sobre Jesus. É em Jesus. Então esta é a primeira classe dos judeus que rejeitaram a Cristo. Os intelectuais, os teólogos, os rabinos. Agora outro que rejeitou Jesus, Herodes. Apesar dele não ser judeu, como eu disse para os irmãos, ele era idumeu, todavia ele era rei de Israel na época. Não um rei com toda a autoridade, porque havia o imperador César Augusto que tinha toda a autoridade no império. Então, todos os reis que haviam nas outras nações, que estavam dentro do domínio de Roma, eram sujeitos a este imperador, César Augusto. Ele ficou preocupado com o trono. Quando os magos perguntaram onde que havia nascido o rei, ele já ficou preocupado e pediu informações do local. Ele sabia que era em Belém porque os escribas haviam falado, mas ele não sabia exatamente a casa que o menino estava. Mas ele então pergunta para os magos. Verso 7. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente, está vendo? Eu quero os detalhes a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Vocês estão indo adorar o menino? Eu também quero adorar. Mas Herodes estava com a sua paranoia de perder o trono. A história diz que Herodes matou seus filhos para ele não tomarem o trono dele. A história diz que ele matou as suas mulheres. Alguns poucos é que escaparam da maldade louca, aloprada deste homem. Agora, ele aponta, Herodes aqui nos faz lembrar daqueles judeus que não somente foram indiferentes com Jesus, mas também o maltrataram, tanto verbal como fisicamente. Nós vemos pessoas frequentemente chamando Jesus de endemoniado na Bíblia. Mateus 9:34, 12:24, João 7:20, 8:48, 52 e João 10:20. Todas essas referências aqui falam de pessoas chamando Jesus de endemoniado. Veja, as pessoas rejeitaram a Cristo Jesus, agrediram verbalmente o nosso Senhor, mas também todos conhecemos a história da crucificação. Ele foi totalmente agredido, como jamais nenhum ser humano foi. Esses dias eu recebi uma postagem de um pastor que estudou mais profundamente sobre o sofrimento de Jesus Cristo quando estava sendo crucificado,
e ele disse que, segundo as pesquisas que ele fez, é bem provável que aquela esponja no caniço que foi colocada numa vara para estender a boca de Jesus para lhe dar vinagre, era uma esponja usada nos banheiros públicos que Roma colocava enquanto seus soldados estavam trabalhando em outro lugar. Um desses lugares era o Gólgota, porque os soldados romanos crucificavam muitas pessoas ali, não era só Jesus. Muitos prisioneiros eram crucificados naquela região. Então havia provavelmente um banheiro público ali, e na época antiga, isso de fato eu já estudei sobre os costumes romanos daquela época, e de fato uma coisa é verdade, que uma só esponja servia para todos que usassem o banheiro, para se limpar. Uma só esponja, não trocava de esponja. Eles não tinham a mesma ideia de aceidade, a mesma ideia de higiene que nós temos hoje. Eles não tinham isto. Então, no banheiro público ficava apenas uma esponja com um caniço para estas pessoas se limparem. E tem um texto no Evangelho de João que diz, quando Jesus disse, tenho sede, João coloca que, porque foi o único que ficou ali, né, vendo o episódio da crucificação, então João ele relata no seu escrito que um dos soldados correu para pegar a esponja. Ou seja, a esponja não estava ali perto da cruz. E se de fato havia banheiro público ali, que era só usado somente pelos soldados, não é público para todo mundo. Fala público porque não estava em lugar privado, numa casa. Então era um banheiro que os soldados utilizavam. Então quando João diz que ele correu, ele de fato deve ter ido e corrido a um banheiro daqueles que eles se utilizavam, pegou aquela esponja toda suja, molhou-a no vinagre e levou à boca de Cristo. Se isto é verdade, nosso Senhor foi mais humilhado do que nós pensamos. Estes homens fizeram de tudo o que vocês pensarem, de todo tipo de maldade com nosso Senhor. E Herodes, para tentar atingir o menino Jesus, quando viu que foi iludido pelos magos, que foram embora sem avisar a ele nada, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores. Está no verso 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Essa matança de Herodes com as crianças nos faz lembrar os pequeninos de Jesus, os discípulos de Jesus, que morrem por amor dele, que são perseguidos cruelmente por seus exatores e têm as suas vidas ceifadas de modo cruel. Os judeus, de fato, foram os primeiros perseguidores da igreja, como nós vemos no livro de Atos, fazendo o primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão, que morreu apedrejado pelos judeus. Eis aqui, já vimos os judeus que aceitaram e acabamos de ver os judeus que rejeitaram. Agora vejamos os magos do Oriente. Eles representam a salvação estendida a nós, aos gentios. Foi na rejeição do povo de Deus que o Senhor estendeu sua salvação para os gentios. E os magos do Oriente representam exatamente isso. O apóstolo João disse, no verso 12 do primeiro capítulo do seu Evangelho, visto que no 11 ele tinha dito que veio para o que era seu e os seus não o receberam, ele diz no 12, mas a todos quantos o receberam, a saber, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os principais sacerdotes eram judeus, os escribas eram judeus, mas eles não creram. Porém, os magos do Oriente eram gentios. Eram provavelmente homens que vinham da Pérsia, do Egito, mas eles creram. Observe, irmãos, Simeão profetizou, como eu já disse, no seu cântico, lá em Lucas, como nós lemos, que a salvação iria para os gentios. Ele diz que Jesus era luz para os gentios. Os magos eram de outros países, eram gentios, e eles viram a estrela de Jesus no Oriente, conforme diz o verso 2, diz assim, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo.
Veja, vários profetas já haviam dito que os gentios seriam alcançados pela luz da vinda de Cristo. Isaías 9, verso 1 e 2, Isaías 42, de 1 a 3. O povo que estava em trevas, o versículo que nós lemos no início, viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou para eles. Mas no verso 1 do capítulo 9 de Isaías, ele fala que era para os gentios, Galileia dos gentios, não só para os judeus. Então, realmente, a rejeição dos judeus levou em grande massa o evangelho, as boas novas para os gentios, assim como chegou até nós. Veja um texto aqui de Atos, capítulo 13, quando Paulo pregava, ele e Barnabé ainda pregavam para os judeus, a partir do verso 44, diz assim: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, mas os judeus, movidos de inveja, vendo as multidões, blasfemaram e contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nulo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aleluia. Esses magos provavelmente foram os primeirinhos ali, perto da nova aliança, a receberem a salvação por sua predestinação. Os primeiros eleitos gentios ali. Lógico que tem salvação de gentios no Antigo Testamento. Tem Naamã, tem a viúva de Sarepta, enfim, tem os ninivitas da época de Jonas. Mas eu me refiro aqui, no momento do Natal, os primeiros gentios predestinados são estes três. Diz a tradição, que são 3 magos, por causa dos 3 presentes. Eles dão até o nome deles, não me lembro de todos agora. Eu sei que um é Baltazar. Mas nós sabemos, irmãos, que agora, com a rejeição dos judeus, a perseguição dos judeus a Cristo, o evangelho chega até nós. Então eu quero que os irmãos percebam que esta mensagem ela foi extremamente figurada, tipológica, apontadora. De fato, quando nós olhamos para os personagens que estavam envolvidos no Natal, eles representam todas as nações. Tanto os judeus salvos como os que rejeitaram, e ainda como a salvação chegou aos gentios por causa da rejeição deles. Os irmãos perceberam isto. Mas agora quero finalizar este sermão contando a história da árvore de Natal. Eu vou falar agora da árvore de Natal. Em Romanos 11 está a verdadeira história da árvore de Natal. A raiz desta árvore, diz o apóstolo Paulo, é a promessa que Deus fez a Abraão. Esta árvore é uma oliveira. O apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 11, ele fala que esta árvore é uma oliveira. Ele começa falando ali, ele vai falando a partir do versículo 11 até o 24. Veja, vou apenas ler aqui para os irmãos entenderem. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Os judeus, Rejeitaram a Jesus para ficar caídos? De modo nenhum. Mas por sua transgressão veio a salvação aos gentios, para colocá-los em ciúmes. Para fazer ciúme no povo judeu, Deus salvou os gentios. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me agora a vós que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação, ou seja, ao ciúme, os do meu povo, e salvar alguns deles. Porque se o fato deles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas primícias da massa, quem era a primícia da massa de Israel? Abraão. Foi com ele que Deus fez a aliança. Se é santa a primícia da massa,
também igualmente será a sua totalidade. E se for santa raiz, também serão os ramos. Agora ele passa para a figura da árvore. Esta raiz é Abraão. Esta raiz é a promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis 12. O pacto que Deus fez com Abraão. E ele diz mais assim, se a raiz da árvore é santa, todos os ramos também serão. Esta é a árvore de Natal. Ela começa em Abraão e toda esta árvore será santa. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, ou seja, os judeus que rejeitaram, principais sacerdotes, os escribas, todos aqueles judeus que blasfemaram de Jesus, chamaram de endemoniado, de mentiroso, de louco, todos eles, diz a Bíblia, que foram quebrados. Alguns judeus hoje ainda que rejeitam a Jesus estão sendo quebrados desta árvore, desta oliveira. Mas Paulo diz, e tu, gentil, sendo oliveira brava, porque nós não fazíamos parte desta árvore natural, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Ou seja, Deus em sua misericórdia, ao quebrar os galhos, ao tirar os galhos que eram originais, os judeus que haviam rejeitado Jesus, Deus tirou também galhos da oliveira brava, que éramos nós, e colocou na oliveira verdadeira, que eram os judeus, que agora representam o povo salvo de Deus. E ele diz assim, você agora se torna participante da seiva desta oliveira. É o Espírito de Deus que promove vida na árvore de Natal. É o Espírito de Deus. E você está como um galho nesta árvore. Aí ele fala, não te glorie contra os ramos. Não queira ser maior que um judeu, Paulo está dizendo. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é ti. Paulo está dizendo, a salvação não veio dos gentios, ela veio dos judeus. A raiz que segura a árvore de Natal é judaica. Jesus falou isso para a mulher samaritana. A salvação vem dos judeus. Dirás, pois, ou seja, os gentios podem dizer, não, mas alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. E Paulo diz, bem, beleza, pela incredulidade deles é que foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Ou seja, você é salvo por meio da fé. Não te ensoberbeça, mas teme. Não seja arrogante, não seja um crente presunçoso, desprezando os judeus porque você agora é salvo. Não, Paulo diz, não faça isto, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Deus não teve dó de arrancar judeu da planta, ele vai ter dó de arrancar gentil? Então fica quieto no seu lugar, fica humildezinho. Então ele diz, agora considerai a bondade e a severidade de Deus. Olha duas coisas que Simeão falou. Jesus é ruína, mas também é levantamento. Severidade é ruína, levantamento é bondade. E ele diz assim, para os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade, se é que nela permaneces, senão tu também serás cortado. Esta é a árvore de Natal. Você não está agora, por sua própria ideia, fixo, salvo. Paulo não está aqui alegando e dizendo, não tenha certeza de tua salvação, não é isto. Ele está dizendo que pessoas arrogantes, soberbas, presunçosas, não podem ter certeza de sua salvação. Elas não são melhores do que os judeus que rejeitaram a Cristo. Não são. Agora ele diz assim, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado daqui por natureza era oliveira brava e contra a natureza foi enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? Ou seja, eu quero dizer para os irmãos hoje que a árvore de Natal, ela um dia ficará toda completa, brilhosa, maravilhosa. Paulo diz assim no verso 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério para que sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, em parte, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que aqueles escribas, fariseus, principais sacerdotes que rejeitaram Jesus, pessoas que blasfemaram, que foram arrancados desta árvore de Natal, isto foi em parte, até que o número dos galhos da outra oliveira acabem de ser enxertados. Deus tem um número de gentios para salvar. Quando Deus terminar de salvar os gentios e colocar nesta árvore, então
a Bíblia diz que Deus se voltará para o seu povo. Verso 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Haverá um momento de grande salvação para os judeus. E assim a árvorezinha de Natal ficará bela. Antes era só de judeus. Quando veio o verdadeiro presente de Natal debaixo dessa árvore, eles rejeitaram. Deus quebrou alguns galhos. Outros de fora aceitaram. Os magos, né, os gentios lá de Atos, nós, Deus foi colocando na árvore. Mas haverá um dia em que muitos daqueles que estavam afastados virão. E então Deus colocará novamente os galhos originais nesta árvore de Natal, que é a oliveira dele. E assim a igreja toda, de gentios e judeus, ela estará na presença do Senhor para todo sempre. Amém? Vamos ficar em pé? E eu quero que você pense comigo, a que classe de natalino você pertence? Aos que abusam do privilégio? Aos que pouco se importam? Você pertence aos que rejeitam e até perseguem? Ou você pertence à classe dos que, sem merecer, receberam uma estrela guia que conduziu você não até a manjedoura, mas ao Calvário? Você está nessa árvore verdadeira de Natal? Você é um galho arrancado? Ou você é um galho enxertado? Né? Vocês se lembram de que, assim como Deus indicou a estrela para os magos, ele havia também falado até por Balaão, um falso profeta, uma estrela procederá de Jacó. E essa estrela já veio. O apóstolo Pedro falou sobre ela. Quero só finalizar com este versículo aqui, que eu me lembrei agora. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Temos assim também, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que a estrela da alva nasça em vosso coração e o dia clareie. A estrela da alva, Jesus, já nasceu em seu coração? Se não nasceu, não desconsidere nem a candeiazinha das profecias. Não desconsidere nem o fósforo, nem a velinha, né? A vela das profecias do Antigo Testamento, porque eles apenas estavam iluminando em lugar escuro. Mas quando Jesus veio, amanheceu. E agora, uma vez que já está o dia claro, quando chegar o máximo poder deste dia, que é o sol do meio-dia, Jesus virá, manifestando sua glória, seu poder, para levar o seu povo. Amém? Vamos orar.